família comece em qualquer de repente. Que nenhuma família termine por falta de amor. Bom dia! A nossa aula de iniciação teológica que está começando, ela vai falar, é claro, sobre a família. Nós tivemos na semana passada sem a aula de iniciação teológica e foi o Dia dos Pais. Era o período que a gente iria estar trabalhando sobre a família. Nessa terceira semana, quando a gente fala das vocações, nós trabalhamos as religiosas, não é? Mas nós vamos trabalhar a importância da família, porque o mês de agosto ele é todo dedicado às nossas famílias. E eu quero pedir para que a nossa oração de hoje ela seja assim, toda dedicada à nossa família. Fizemos isso na aula de língua portuguesa e nós pedimos especialmente pelos pais, lembram semana passada? Mas essa semana, em especial, nós vamos falar das nossas famílias. Eu quero mostrar aqui para vocês o roteiro da nossa aula. Nós temos um vídeo, Cuidar da Família. Nós temos reflexões à importância da família, a atividade com as orientações finais e, é claro, a nossa oração de hoje. Quero pedir para que cada um de vocês agora nesse momento parem um pouquinho, pensem nos membros da sua família, não apenas os que estão dentro da sua casa, mas aqueles que estão distantes, aqueles que possam estar também passando por algum momento difícil. Então vamos pedir ao nosso Pai do Céu para abençoar cada um deles através da oração. Vou cuidar da minha família e seguir na trilha do amor e da verdade. Eu quero ter saudades quando longe estiver. Bela família, que simpatia, corações que se amam, olhares que se aceitam. Pai e mãe com seus filhos se encontram para viver a alegria que nasce todo dia do amor e do perdão. Vou cuidar da minha família e seguir na trilha do amor e da verdade. Eu quero ter saudades quando longe estiver. Vou cuidar da minha família e seguir na trilha do amor e da verdade. Eu quero ter saudades quando longe estiver. As coisas mudam e o tempo passa, mas é preciso cuidar bem da família. Muitas modas, propostas e vícios se apresentam na estrada, impedem a chegada de quem se uniu pra sempre. Vou cuidar da minha família e seguir na trilha do amor e da verdade. Eu quero ter saudades quando longe estiver. Vou cuidar da minha família e seguir na trilha do amor e da verdade. Eu quero ter saudades quando longe estiver. A vida é melhor, não dá pra negar. Teve mais segurança quem salvou sua família. Discutiram, mas se perdoaram e sempre
do amor e da verdade. Eu quero ter saudades quando longe estiver. Vou cuidar da minha família e seguir a trilha do amor e da verdade. Eu quero ter saudades quando longe estiver. Eu quero ter saudades quando longe estiver. Eu quero ter saudades quando longe estiver. E para encerrar esse nosso momento tão especial de hoje, eu convido a vocês para falarem comigo. Obrigado, Senhor, pela minha família. Ajude-nos a sermos felizes, amar um ao outro, perdoar sempre que é preciso, cuidar e dar atenção, agradecer sempre pela vida de todos e da família e demonstrar o nosso amor um pelo outro. Amém. Esta imagem, ela reflete muito bem o que nós queremos que sejam as famílias hoje. Deus no centro, Jesus sempre com a gente, a palavra de Deus nos guiando. Isso é o mais importante. Como eu já havia falado, na nossa aula anterior, nós trabalhamos as vocações e trabalhamos na primeira semana a vocação sacerdotal, na segunda semana a matrimonial, que foi a semana passada, né, que foi o Dia dos Pais, na terceira semana as vocações religiosas e na quarta a vocação dos leigos. Hoje nós vamos trabalhar com o tema Eu e minha família serviremos ao Senhor. Nós vamos estudar, gente, nós vamos refletir sobre a importância de ter Deus no centro da nossa família. Eu quero que vocês abram a apostila de vocês na página 63, onde tem uma frase muito bonita que diz o seguinte: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Esta mensagem, gente, esse salmo, ele vem mostrar pra gente que a gente pode ter tudo. Se nós não tivermos Deus no centro da nossa família, a gente não tem nada. Mais cedo ou mais tarde ela vai desmoronar. O amor, ele vai deixar de existir. A desunião vai fazer parte dos dias, porque é o nosso Pai do céu quem precisa estar com a gente sempre. E a apostila de vocês, ela tem aqui 3 pontos. Devemos priorizar o nosso relacionamento com Deus, devemos priorizar o nosso relacionamento com a família, devemos priorizar o nosso relacionamento com a igreja. Na semana passada, eu pedi a vocês que fizessem já uma pesquisa para nós iniciarmos os estudos de hoje. Vocês fizeram? Nós vamos precisar, tá? E eu voltei essa imagem porque ela traz uma mensagem muito importante para vocês, os filhos. Respeite seu pai e sua mãe. Cada um precisa fazer sua parte. Eu não vou falar aqui o que é a obrigação do pai e da mãe, mas sim o que é a obrigação de vocês, dos filhos. Se cada um fizer sua parte, tudo vai bem. Lembrando sempre de colocar Deus em primeiro lugar em tudo que a gente faz. O primeiro ponto aí da apostila de vocês, devemos priorizar o nosso relacionamento com Deus. E aí eu coloquei aqui Deus de amarelo para destacar. Não ter tempo para Deus é viver perdendo tempo. Eu resumi esse primeiro tópico nesta frase: não ter tempo para Deus é viver perdendo tempo. E é uma grande verdade. Em tudo que eu for fazer na minha vida, eu preciso ter Deus em primeiro lugar. Começar com a oração. Pedir a proteção de Deus. Sempre, sempre. E aí aqui na nossa apostila diz o seguinte: as pessoas não têm tempo para Deus, ou pensam que não têm. Elas correm atrás de muitas coisas: dinheiro, trabalho, sucesso, conforto, prazer, lazer
e deixam Deus em segundo plano. É verdade? Quantas vezes nós colocamos, e nós sabemos que Deus acima de tudo, mas quantas vezes nós colocamos outro interesse acima de Deus? Vamos pensar sobre isso. Para a nossa família dar certo, primeiro Deus. Antes de falar do segundo ponto, eu quero que vocês reflitam sobre a segunda imagem. Você tem tempo para Deus? Pense sobre isso. Quantas vezes você já colocou algo acima, à frente do nosso Pai do Céu? E aí é para a gente fazer uma autorreflexão, não é para ninguém apontar o dedo para outra pessoa, mas sim para si mesmo. Até que ponto eu estou colocando Deus em primeiro lugar? Eu estou tendo tempo para Deus? Vamos pensar um pouquinho sobre isso, não é? Vamos refletir. Busque-o com todo o amor do seu coração. Ande com Ele, humildemente, e você experimentará uma vida plena. Você perceberá que a sua vida é completa quando você está realmente com Deus. Segundo ponto, devemos priorizar o relacionamento com a família. A família é o mais rico patrimônio que Deus nos deu. Precisamos investir na família, o melhor daquilo que Deus tem nos dado. Nenhum sucesso compensa o fracasso da família. Gente, o trabalho não deve vir primeiro que a família. Em primeiro lugar, Deus. Em segundo lugar, a família. E não o trabalho. E não as redes sociais. E não os amigos ou qualquer outra coisa. Em segundo lugar, a nossa família. A gente precisa ter isso muito forte no nosso pensamento, nas nossas atitudes. Às vezes a gente coloca outras coisas como sendo mais importantes que a nossa família. Nós devemos administrar os nossos sonhos e construir a nossa família. Não podemos ser mais amáveis com os de fora do que com os da nossa própria casa. Às vezes a pessoa é tão educada com o de fora, com o coleguinha, com a pessoa que vem de longe, e é tão chato com o irmão, e é tão chato com o pai ou com a mãe. O pai chega cansado do trabalho, pede algo pra gente fazer e a gente responde com a maior ignorância. Chega uma pessoa de fora, atende com a maior delicadeza. Olha o que diz, como é importante, não é? Que a gente precisa ser amável com os de casa e não apenas com os de fora. É lógico que uma pessoa educada, ela vai ser amável com todos, mas principalmente a nossa família não merece ser saco de pancada. Às vezes a gente tá chateado com alguma coisa e desconta em quem tá mais perto da gente. No nosso irmão mais novo, coitado, às vezes é saco de pancada nosso, né? Não podemos fazer isso. Precisamos respeitar. Às vezes a gente acha que é porque tem muita intimidade, pode fazer isso. Mas a gente precisa estar cultivando a cada momento esse amor, esse carinho, essa união dentro da nossa casa. E eu coloquei uma frase legal aí em cima para que vocês leiam junto comigo. Família abençoada é aquela que demonstra amor e união face ao melhor e ao pior da vida. E é uma grande verdade. Nem tudo são flores. Nem sempre nós estamos bem. A nossa casa vai muito bem, não é? Mas a família de verdade, ela apoia, ela ajuda em todos os momentos. Não apenas nos momentos bons. Alguns falsos amigos, e eu coloco entre aspas, né? Podem até fazer isso. Quando você vai muito bem, tá ali próximo de você, muito bem também. Quando você não tá muito legal, se afasta. A nossa família não faz isso, não. Quando a gente não tá bem, aí é que ela se aproxima. Porque os nossos pais, os nossos irmãos são os que nos amam de verdade. E nós precisamos entender isso. E reconhecê-los, não apenas quando a gente está numa pior, mas sim quando a gente está muito bem. Continuando. Deus mais família igual a felicidade completa. Terceiro passo, devemos priorizar o nosso relacionamento com a igreja. Tia, você não já falou que o primeiro passo é Deus? Que o segundo passo é a família? A igreja e Deus não são a mesma coisa? São. Mas quando eu falo aqui da igreja, gente, eu estou me referindo a mais pessoas. Eu estou referindo a um grupo, a uma sociedade, a uma comunidade que eu preciso, depois que eu estou bem com Deus e bem com a minha família, desejar o bem ao próximo. Desejar que as outras pessoas também estejam bem.
Então, quando eu digo, eu coloquei aqui uma frase bem interessante que diz o seguinte, ó: a igreja não é um clube de serviço onde pagamos nossa mensalidade e a frequentamos quando não temos algo mais interessante para fazer. A igreja é o rebanho de Deus, o corpo de Cristo. Precisamos estar envolvidos e comprometidos em sustentar a igreja com a nossa presença, com o nosso testemunho, com as nossas orações e com o nosso dízimo e oferta. Somos o corpo de Cristo em ação. Então, eu me refiro a fazermos determinadas ações que beneficiem, que ajudem um grupo maior. Não devemos procurar a igreja só quando a gente acha que está precisando, porque nós precisamos de Deus o tempo todo. Não devemos colocar outras coisas à frente da igreja, e quando sobrar tempo nós virmos até a igreja. Eu me refiro à igreja, gente, aqui, mais uma vez eu repito, não é ao prédio lá bonito, a construção, não. Eu me refiro a quem faz parte da igreja, às pessoas que estão ali, para nós sermos um só em Cristo e nós tentarmos ajudar uns aos outros, agirmos com as nossas ações em Cristo. A partir do momento que você se utiliza de um dom, de algo que você sabe fazer e muito bem, em prol do próximo, em nome de Deus, você está sendo completamente feliz. Essa frase ela é muito significativa. Devemos desenvolver nossos dons para a edificação da igreja e buscar aqueles por quem Cristo deu a vida. Na igreja há um ministério para cada membro, pois todos são úteis e necessários. Priorize sua igreja, ame-a, participe assídua e pontualmente de suas atividades e trabalhe para o seu crescimento espiritual e numérico. A partir do momento que eu vejo uma pessoa, um colega, uma pessoa que às vezes eu nem tenho tanta intimidade, precisando da minha ajuda, eu vou usar os meus dons para tentar ajudar. Às vezes a gente acha que não é tão importante, mas é necessário a gente estar engajados em grupos, fazendo parte daquela mesma igreja. E juntos, a cada momento, a gente consegue crescer espiritualmente, crescer como pessoa, como ser humano, e trabalhar e fazer tudo isso em nome de Deus. Então, são 3 pontos. Deus em primeiro lugar, a família em segundo lugar, a igreja em terceiro lugar. E quando eu falo da igreja, eu estou falando de quem? Do meu próximo, das pessoas que comungam junto comigo, das pessoas que pensam como eu. E aí quando eu faço isso, não tem outra. Eu vou ser uma pessoa completamente feliz. Eu vou estar bem sempre. E aí a segunda parte da nossa atividade, que inclusive eu pedi para que vocês iniciassem a pesquisa, eu resumi, gente, em 3 coisas importantes. A primeira delas, o casamento. A segunda delas, página 63, tá? A segunda delas, filhos. E a terceira, a obediência. Nós precisamos, gente, a cada momento ter isso pautado na nossa vida. Em primeiro lugar, deixa eu explicar aqui para vocês e colocar uma imagem que vai resumir o que eu estou dizendo. Nós temos a nossa família, mas se a gente não tem Deus no centro das nossas vidas, algumas coisas ruins podem acontecer, como por exemplo, desentendimentos, brigas, insultos e que podem levar a um divórcio. Olha só, falando do primeiro, o casamento. Deus nos criou e designou o casamento e a família como a mais fundamental das relações humanas. Mas infelizmente existe algo que afeta diretamente as nossas famílias, que é a questão do divórcio. Nem todas as famílias conseguem viver a vida toda juntas. Às vezes o nosso pai e a nossa mãe acabam se separando. Infelizmente, ninguém quer construir uma família e que mais à frente ela acabe por não dar mais certo junto. É uma realidade. Infelizmente, acontece. Eu coloquei um exemplo aqui que vai fazer com que vocês compreendam bem melhor. Quando temos dificuldade com a geladeira, entendemos que o fabricante, que escreveu o manual do usuário, sabe mais sobre o aparelho do que nós, não é verdade?
lemos o manual para resolver o problema. Quando vemos tantos problemas das famílias de hoje, só faz sentido que o nosso criador, que escreveu o manual do usuário, sabe mais a respeito da família do que nós. Precisamos ler o manual para achar como construir e manter bons lares. Encontramos essas instruções na Bíblia. Ela nos guia em cada aspecto do serviço a Ele, incluindo a realização de nosso papel na família. O exemplo que é dado aqui é um exemplo assim bem prático, bem básico, mas é uma grande realidade. Olha, se eu tenho algo na minha casa, algum eletrodoméstico, que ele deu problema, que ele deu defeito, eu não vou lá no manual para eu aprender a utilizar, porque a gente entende que o fabricante sabe mais do que nós. Assim é a família. Deus sabe mais que a gente. Deus foi quem criou a família. Então, se algo não vai bem, recorrer a Deus sempre. Porque é Ele quem vai nos guiar. É Ele quem vai fazer com que todos os males, eles sumam de dentro da nossa família. Eu coloquei aqui uma outra coisa interessante, que é com relação aos filhos. Já falei do casamento. Com relação aos filhos, eu pontuei aqui em duas partes. Filhos, seguidores e obedientes. Primeiro, obedecer aos pais. Segundo, honrar seus pais. Então nós temos aqui a bênção maior de um casamento, os filhos. Eu já escutei muitos casais falarem, não é? Que a razão deles existirem são os filhos. E nós, gente, os filhos, nós em contrapartida, nós precisamos obedecer e honrar os nossos pais. Nós não podemos, em momento algum, achar que algo que o nosso pai está pedindo pra gente, que a nossa mãe está mandando que a gente faça, seja ruim e desobedecer. Tudo que os nossos pais nos pedem para fazer é para o nosso bem. Tudo que os nossos pais nos proíbem de fazer é para o nosso bem. Pai e mãe nenhum quer o mal do seu filho. Tudo que eles fazem é por nós e para nós. Tenham isso na cabecinha de vocês, no coração de vocês. Porque pai e mãe nenhum quer o mal do filho. Às vezes a gente acaba julgando e interpretando muito mal os nossos pais. Quando a gente pede algo, pede para ir para algum lugar, pede algo nesse sentido e eles não deixam. Eles não deixam porque eles querem nos proteger. Eles não deixam porque eles querem o nosso bem. E eles sabem que aquilo não vai ser legal pra gente no momento. Eu coloquei aqui o primeiro ponto, obedecer a seus pais. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Deus pede isso, que nós sejamos obedientes aos nossos pais. Gente, o próprio Jesus, o Filho de Deus, foi obediente a Maria e a José, seus pais, porque ele quis ensinar a obediência. E, gente, não existe ensinamento maior do que o exemplo. Não adianta de nada um pai, por exemplo, dizer para você assim, olha, você não pode mentir. E aí chega uma pessoa à procura dele e ele diz, fala aí que eu não estou em casa, o que é que a criança vai pensar? Não pode mentir? Gente, não adianta falar uma coisa e fazer outra, não é? Então, ser obediente aos nossos pais é a primeira coisa. E a segunda, gente, honrar os nossos pais. E qual é a diferença? Nós sabemos que honrar pai e mãe é um dos mandamentos, não é? Qual é a diferença de ser obediente e honrar? Eu sou obediente quando eu atendo o pedido dos meus pais e eu honro os meus pais quando eu faço isso sem ser obrigado. Porque eu sei que ele não gosta, então eu vou fazer, certo? Honrar pai e mãe é quando, independente dele estar presente ou não, eu vou agir da maneira correta, porque eu sei que é assim que ele quer, porque eu sei que é assim que ele gosta. Filho, você pode ficar na internet durante 1 hora. Meu pai não está em casa, vou passar a tarde na internet. Eu estou honrando meu pai? Não, eu tenho que respeitar a ausência dele. Ele não disse que só era 1 hora, então eu vou atender. Obedecer só quando eu sou obrigado não é o correto. Obedecer porque senão eu vou ter um castigo qualquer não é o correto. Eu não estou honrando os meus pais, certo? Então são duas coisas em uma só e que eu preciso entender que eu devo obediência a ele porque ele só quer o meu melhor
e que eu devo fazer isso independente dele estar presente ou não, dele estar mandando ou não. Eu não já sei, ele não já me disse que é o certo, então eu vou fazer o que ele pediu. Ele não já disse que não quer que eu faça isso, pois eu não farei, porque eu sei que ele não vai gostar. Honrar pai e mãe é isso, certo? Então o nosso conteúdo ele vai ficando por aqui. Nós temos as passagens bíblicas que vocês vão pesquisar para compreenderem um pouco melhor o que eu falei sobre seguidores e obedientes, obedecer a seus pais, honrar pai e mãe, certo? A Bíblia é quem está dizendo isso, não é a tia Kelly, é a própria Bíblia. E aí vocês vão transcrever o trechinho aqui para baixo e vão fazer também a atividade. Mas antes de falar da nossa atividade, eu quero ler com vocês esse trechinho aqui de Êxodo, que ele fala de uma grande verdade sobre honrar, sobre obedecer os nossos pais. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Está em Êxodo 20. E a outra frase muito bonita é: ame seus pais. Algumas vezes estamos tão preocupados crescendo que nos esquecemos que eles estão envelhecendo. Uma vez eu falei sobre isso em uma sala e citei a questão dos asilos, de alguns filhos que abandonam os pais em asilos porque não podem cuidar, porque vão trabalhar, porque tem outras prioridades. E aí algumas crianças ficaram assim chocadas, dizendo que jamais fariam. Infelizmente é uma verdade. Nós, quando somos mais jovens, quando são crianças, pensam que não vivem nunca, jamais, sem os pais. Mas muitos adultos fazem isso sim, se livram dos seus pais em algum local e vão cuidar das suas vidas, do seu trabalho, da sua família, dos seus filhos. Então tenham isso em mente. Quando vocês eram criancinhas, eles abandonaram tudo para cuidar de vocês. Quando eles estiverem idosos, eles vão fazer coisas que vocês fizeram quando crianças. Eles vão deixar cair um alimento, eles não vão conseguir tomar banho só, eles não vão conseguir muitas vezes se vestir sozinhos, coisas que nós fazíamos quando bebês, não é? Eles vão voltar a ser como bebês. E é a nossa hora de cuidar, de amar, de proteger, de fazer o que eles fizeram com a gente. Guardem isso no coraçãozinho de vocês, que eu sei que Deus vai estar nos protegendo, nos guiando os nossos passos e fazendo com que a gente tome as decisões mais acertadas na nossa vida. E nunca esqueçamos de amar os nossos pais. Gente, a nossa atividade, ela está na página 63, 64 e 65. 63 é a pesquisa que vocês já fizeram. A leitura, ela acompanha a 62, a 63 e a 64, porque é leitura, atividade, leitura, atividade. Então vocês vão fazer esse exercício, vão refletir sobre o que nós falamos aqui e vão procurar aproveitar ao máximo todos os momentos ao lado dos pais de vocês. Afinal de contas, eles nos deram a vida e eles merecem o melhor de nós sempre. Um grande beijo no coração de cada um. Até a nossa próxima aula. Um abraço bem forte. Abençoe.